Olá, eu sou a Virgínia. Seja bem-vindo no canal Fala Chinha, com mensagens entre amigos, onde eu desejo para você e sua família a paz do Senhor. Como você está? Espero que você esteja bem. Perdoe que ultimamente eu não estou mostrando a cara. É que eu não estou muito animada para isso. Mas Deus está me dando forças e eu estou conseguindo viver um dia de cada vez. E esses estudinhos que eu faço para você, quem grava vídeo sabe que não é fácil. Estou fazendo todo dia, dá muito trabalho, eu ando muito cansada, mas edifica a minha vida também. Espero que esteja edificando a sua. E daí eu queria também pedir perdão que eu não estou conseguindo visitar os canais. Tá muito difícil ainda para mim dar conta de tudo. Me perdoe, tá? E obrigado pelos canais parceiros que estão me ajudando. Eu amo vocês e que Deus te abençoe. Bom, ontem eu falei que eu ia falar sobre a diferença entre salvação e reino. Eu já expliquei muitas vezes para muitas pessoas e elas ainda têm dúvida. O inimigo coloca dúvida. E tu sabe, quando a gente não tem revelação de Deus, a gente não consegue. Tu pode passar a vida inteira estudando, lendo livros que tu não vai aprender. Então eu vou fazer uma oração que a gente possa agora, Senhor Jesus, receber a tua revelação em tudo que eu já publiquei referente à tua palavra e com relação a este livro, Senhor. Que a gente possa ter alguns dias de leitura edificadas na tua presença, em nome de Jesus, em teu nome, amém. Então, esse capítulo que eu vou ler para vocês, eu ia ler só uma parte explicando a diferença de salvação e reino, mas eu pensei, eu vou ler uns dias, todo o capítulo é bem comprido, então nós vamos ficar uns dias lendo o meu livro, capítulo 8, da segunda parte. Meu livro é bem grosso, eu até queria fazer em duas partes, mas iria me custar mais caro. Então eu fiz num livro só, que financeiramente foi mais barato, né? Daí eu tenho a primeira parte, que é Caminhando nas Trevas, e a segunda parte, Caminhando na Maravilhosa Luz. O Antes de Me Converter, que eu falo da minha biografia, da minha vida, né? Do que aconteceu comigo, e o Depois de Me Converter, né? E o segundo livro eu continuo algumas experiências, testemunhos com pessoas mais chegadas. E o terceiro, você viu que eu já sempre publiquei, né? Eu sou uma pessoa que gosta de explicar nos mínimos detalhes. Mas eu vou tentar não explicar, vou só ler. Daí amanhã eu continuo e assim eu vou fazendo. Então convido você a adentrar comigo nessa leitura do capítulo 8, chamado Graça. Permita-me apresentar algo mínimo sobre o meu Deus. Jesus é o Messias, o Cristo. João 1,41. É o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. É a principal pedra angular. Salmo 118, 22. É o alfa e o ômega, e o primeiro e o último, é o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13. É a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Jesus é o noivo, Lucas 5, 34, 35. Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9, 6. É o Senhor, o bom pastor, a porta, o pão, a água, o amor, a ressurreição, a vida, a salvação. O Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 19, 16. Mencionei aqui algo mínimo, porque na realidade não há uma palavra suficiente clara que possa expressar quem é Jesus. Gostaria de usar este capítulo no explicar o que muda em nossas vidas ao recebermos a pessoa, a vida de Cristo em nós. Quando aceitamos Jesus Cristo não somente como nosso Salvador, mas como Senhor. E qual a diferença em tomar um passo assim? Porém, para isso precisamos viajar pela Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Acompanhe-me, abra Gênesis 1, 1 a 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pelo que vimos no primeiro versículo, no princípio, já havia os céus e a terra e Deus quem os havia criado. Não soubemos como foi, nem em que época aconteceu.
porém foi bem no princípio. Para confirmar, no segundo versículo diz que ela já existia, mas era sem forma e vazia, talvez plana ou um amontoado junto às águas. E não tinha vida. Anteriormente talvez houvesse, porém diferente do ser humano. Não se sabe nem o que aconteceu para ela estar desta forma. Porém, naquele momento havia trevas, escuridão e um abismo. Alguns cristãos possuem uma teoria sobre o ocorrido desta época, mas a veracidade dos fatos só Deus é quem sabe. E diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isto é, Deus estava presente olhando para tudo, talvez relembrando de como fora. Muitos perguntam como Deus surgiu. Há mistérios que nos serão revelados somente na eternidade, mas Deus é Deus. Repito, é onipresente e pode tudo, todo-poderoso. É onisciente, conhece tudo, toda a ciência. É onipresente, que está em todo lugar ao mesmo tempo. Sendo assim, é perfeito, é sábio, é sobrenatural, é sem explicação. E com toda essa divindade, com todo este poder, fez tudo, o princípio. Apocalipse 3,14. A terra, Provérbios 8. Aprendi que este céu que nossos olhos observam é o primeiro céu. O universo existente que nossos olhos não conseguem alcançar seria o segundo céu. E há mais um, o terceiro céu. Neste há tamanha beleza jamais vista, repleta de riquezas, de anjos, um paraíso inimaginável, e lá é a casa de Deus, onde já vivia antes de formar esta terra em que vivemos, com os anjos, com o Espírito Santo e com seu Filho. João 8, 56 a 58. Yeshua, nome original em hebraico significando salvação. Yeshua é o nome verdadeiro de Jesus, o mesmo que morreu lá na cruz. Explicarei como. Creio que bem no princípio viviam perfeitamente bem, uma família feliz. Tudo era primoroso e nada lhes faltava, nada de negativo acontecia. Porém, há um mistério envolvendo tudo, onde creio que um dia Deus nos revelará. Pois não é comentado sobre mulheres, crianças, só anjos que diferenciavam do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estes são especiais e mortais, porém de aspecto diferente, funções diferentes. Anjos, serafins, querubins, mas sem onipresença, onisciência e nem onipotência como a Trindade. E ali, naquela perfeita realeza e multidão de anjos, havia um querubim que se sobressaía. Ele era muito lindo, vestia-se magnificamente ao brilho das pedras, com autoridade andava pelo império no meio de outros seres angelicais. Responsável pela guarda celestial. Por causa de Ezequiel 28, num registro antigo, conhecedores da palavra concluem que este fosse um ministro responsável pelo louvor e adoração direcionada a Deus. Este querubim permanecia no Monte Santo de Deus, pois era seu amigo, chamado de Lúcifer, que significa anjo de luz. Não sabemos exatamente o que houve com este magnífico ser angelical, mas pela palavra podemos ver que corrompeu seu coração. Talvez por causa de seu resplendor, não mais se contentou com o destaque que havia recebido de Deus entre todos os anjos e tornou-se orgulhoso e ambicioso. Sua soberba deve ter crescido tanto ao ponto de querer se sobressair ao Pai. Acabou desobedecendo talvez uma ordem, achando que poderia ser independente de Deus e, infelizmente, acabou por rebelar-se, se tornando o inimigo número 1. Com isso, foi afastado da Trindade e, infelizmente, prejudicou aquela magnífica época, pois Lúcifer conseguiu adeptos. Pelo que conta a história, estes anjos seriam em torno da terceira parte que havia nos céus. Apocalipse 12, 4. Houve, assim, uma grande rebelião celestial contra Deus que, por sua vez, os lançou ao abismo. Ezequiel 28, 13 a 19, Apocalipse 12, 9. Agora ele já não era mais um anjo magnífico. Além de perder status, toda a sua posição perdeu seu nome e hoje é conhecido por Satanás, o opositor, aquele que se opõe a Deus, a tudo que é divino. Ainda diabo, demônio, príncipe das trevas, do mal, pai da mentira, enfim, tornou-se junto com seus adeptos um anjo caído. Antes luz, agora trevas.
Com isso, perdeu a coisa mais preciosa que alguém possa possuir: filiação e amizade de Deus. E tudo isso gerou uma luta entre o bem e o mal, e é o que ocorre até os dias de hoje. Por que Deus não o destruiu? Eu me fiz esta pergunta anos atrás. Anjos não morrem, seria uma resposta. Mas irei explicar mais adiante o que ainda acontecerá e como será seu fim. Bom, para hoje é isso. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seus amados e que possas estar gostando de ouvir esta leitura. Em Cristo eu te amo, amado amigo, amada amiga. Deus te abençoe, beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.